Terremotos da história contemporânea que abalaram o mundo. Quando observamos os terremotos numa perspectiva global, percebemos um padrão muito claro. A maioria acontece em zonas de intensa deformação, justamente onde duas ou mais placas tectônicas se encontram e se movimentam. Neste vídeo, vamos destacar dados relevantes de alguns dos terremotos mais marcantes da história contemporânea, tais como localização geográfica do epicentro, magnitude, o impacto que causaram, dentre outros. Por uma questão didática, os eventos estão ordenados cronologicamente, do mais antigo para o mais recente. Primeiro, terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755, um dos maiores já registrados, com magnitude estimada entre 8,5 e 9,0. O epicentro ficou no Oceano Atlântico, a cerca de 200 quilômetros a sudoeste de Lisboa, resultado da colisão entre as placas africana e euroasiática. O tremor, seguido de incêndios e tsunami, destruiu quase toda a cidade de Lisboa e causou entre 30 mil e 70 mil mortes. O tsunami gerou ondas que se propagaram pelo Oceano Atlântico, alcançando o litoral nordeste do Brasil, especialmente nos estados da Paraíba e de Pernambuco. Há relatos de vítimas fatais e de que, em algumas regiões, as ondas avançaram até 2 quilômetros para dentro do continente. Esse evento marcou a história da geologia e inspirou os primeiros códigos de construção antissísmicos da Europa. O segundo, o terremoto de Valdívia, no Chile, em 1960, com magnitude entre 9,5 e 9,6, o maior já registrado. Causado pela subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana, provocou tsunamis que devastaram regiões do Pacífico e deixou cerca de 1.600 mortos. O foco estava a 33 quilômetros de profundidade, e vários abalos precursores e secundários foram registrados. 3 Eisdegaden. Outro abalo sísmico que merece destaque foi o Grande Terremoto do Alasca, em 1964, com magnitude de 9,2, provocado pela subducção da placa do Pacífico sob a placa norte-americana. O foco foi a 25 quilômetros de profundidade. O sismo causou 131 mortes, grandes danos em Anchorage e tsunamis que arrasaram vilarejos costeiros. Após o evento principal, uma sequência de fortes réplicas, algumas com magnitude superior a 7,0, foi registrada. Quarto, o terremoto de Tangshan, na China, em 1976, foi um evento intraplaca, com magnitude entre 7,5 e 7,6 e foco a apenas 11 quilômetros de profundidade. Estima-se que entre 242 mil e 650 mil pessoas tenham morrido, com a cidade de Tangshan praticamente destruída. A causa foi o movimento de cisalhamento lateral ao longo de uma antiga falha. Houve um abalo precursor horas antes, e após o abalo principal, várias réplicas. Em quinto, o terremoto e tsunami do Oceano Índico, em 2004, foi causado pela subducção da placa indo-australiana sob a placa de Sunda. O epicentro ficou a cerca de 160 quilômetros a oeste de Sumatra, Indonésia, com magnitude devastadora entre 9,1 e 9,3 e foco a 30 quilômetros de profundidade. Sexto, o terremoto de Caxemira, em 2005, no Paquistão, foi provocado pela colisão entre duas placas continentais, a indiana e a euroasiática. Com magnitude de 7,6 e foco a uma profundidade de 15 quilômetros, causou cerca de 87 mil mortes, mais de 100 mil feridos e deixou 3,5 milhões de desabrigados, além de prejuízos estimados em 12 bilhões de dólares. O mecanismo foi compressivo, típico da região do Himalaia. 7 Kringler. Em 2010, o Haiti sofreu um terremoto de magnitude 7,0, com epicentro a apenas 25 quilômetros de Porto Príncipe, a capital. O evento ocorreu ao longo da fronteira entre as placas caribenha e norte-americana. Foram entre 220 mil e 300 mil mortes, mais de 1,5 milhão de desabrigados e uma destruição generalizada na capital e cidades vizinhas. As réplicas, algumas com magnitude superior a 5,0, agravaram ainda mais a tragédia. 8. E por fim, o terremoto de Fiji, em 2018.
Um evento duplo, o primeiro de magnitude 8,2 e foco a 600 km de profundidade. O segundo, 18 dias depois, de magnitude 7,9, com hipocentro a 670 km, o mais profundo já registrado. A causa foi a deformação interna na zona de subducção da placa do Pacífico sob a placa indo-australiana. Esses eventos mostram como a dinâmica das placas tectônicas molda não apenas o relevo da Terra, mas também impacta profundamente a vida humana. Estudar os terremotos é fundamental para entender e mitigar seus riscos.